Salve galera, beleza? Eu me chamo Luiz Oliver, estou aqui para compartilhar com vocês a minha experiência como diretor musical. Eu trabalhei por quase 4 anos em um circo, viajando por todo o Brasil, acompanhando o espetáculo. E eu trabalhava de várias formas no espetáculo como diretor. Eu acionava os VS, eu tocava percussão, tocava bateria, fazia sonoplastia. Mas o ideal desse vídeo aqui vai ser mostrar para vocês como trabalhar o VS junto ao espetáculo usando o SPDX. Essa semana eu postei aqui no canal do YouTube um vídeo fazendo a simulação da comunicação interna do diretor-geral com o band leader da banda. E essa comunicação, ela vem aderida de vários fatores. E eu gostaria que vocês entendessem como funciona quando alguma coisa dá errado, um imprevisto. Então essa comunicação é uma forma de vocês entenderem mais como funciona uma banda dentro do espetáculo do circo, certo? E é isso, esse vídeo ele tá aqui no canal do YouTube, quem quiser acessar é só colocar ali simulação de comunicação entre band leader e diretor geral. E esse vídeo ele vai estar sendo disparado pelo SPDX, certo? Então eu vou explicar para vocês, eu vou abrir aqui a imagem do SPDX para vocês entenderem. Vamos lá. O que acontece? Vocês podem trabalhar de várias formas utilizando o SPDX. Eu vou exemplificar aqui 3 formas de você samplear o seu VS, né? Então vamos lá, vamos supor que você está aqui na sua DAW. E aí aqui é o projeto do vídeo, né, que eu gravei essa semana, né? Aqui tá as tracks da bateria que eu gravei, certo? E aqui o disparo do SPDX mandado aqui para DAW para fazer um master final e eu juntar com o vídeo, né? Mas vamos supor que isso aqui seja uma música que vocês trabalham em cima dela, um VS que vocês trabalham em cima dela. Então o que é que acontece? Vocês vão fazer da seguinte forma, né? Tudo que for instrumento, vocês vão colocar para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Vocês vão colocar aqui no pan, né? Vocês vão pegar aqui, vão girar todo para o pan, ou para a direita ou para a esquerda. E o clique vocês vão colocar para a esquerda ou para a direita. Por que eu falo isso? Porque eu já vi produtores trabalhar o instrumental na direita e alguns produtores o instrumental na esquerda. Então fica muito a seu critério. Mas vamos supor que o instrumental esteja todo na esquerda e o clique na direita junto com a voz guia, né? Então vamos lá. Você gira todos os instrumentos aqui no botão de pan, né? Todos os instrumentos para a esquerda e todos os instrumentos e o clique para direita junto com a voz guia. Feito isso, você exporta seu projeto, correto? Eu não vou fazer isso aqui porque o foco do vídeo é mostrar a possibilidade que você pode trabalhar com SPDX com VS. Feito isso, você vai insertar na máquina. Antes de eu mostrar a parte de trás da máquina para vocês entenderem a mandada de áudio, aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Vocês podem trabalhar da seguinte forma. Vocês podem colocar um único VS para cada pad, certo? Um único VS para cada pad. Ou você pode colocar também um bloco de músicas, né? Então, sei lá, 5, 7, 8, 10. Fica a seu critério. E os medleys e os popurris que você faz com sua banda, fica a seu critério quantas você vai colocar para cada pad. Então vamos supor que esse pad aqui tem abertura e logo em seguida ele já entre no bloco 1 que tem mais 5 músicas. Ao final disso aqui, você vem para esse. Claro, isso aqui vai funcionar da seguinte forma. Trabalhando dessa forma em blocos, vai funcionar quando a banda já está bem sincada e é só um play e não tem muita alteração. Agora a gente vai ter que parar na música 3 e enfim. Dá para fazer, mas aqui você não está vendo o projeto para você ver onde está a waveform, para o cursor, onde é que ele está ali e tal, enfim. Para isso, você trabalhar pulando dessa forma, parando, você vai ter que fazer muitas guias
ou trabalhar da forma que eu falei anteriormente, que é botar uma música para cada pad. Então, abertura, música 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Aí você muda aqui no mais, próximo banco, próxima sequência de músicas. A outra forma que eu expliquei agora é por bloco, e a forma que eu trabalhava no circo com o SP10X era utilizando as partes da música. Então, ou seja, eu pegava a música, destrinchava ela, né? Introdução, parte A, parte B, ponte, convenção, final, e eu separava nos pads, certo? Eu colocava aqui. Para isso, para vocês entenderem, eu fiz umas marcações aqui no Reaper para mostrar para vocês. Aqui a gente tem introdução, estrofe 1, todas elas estão marcadas aqui no teclado do meu notebook. Então, ou seja, se eu apertar o 1, o cursor vai para a parte 1. Se eu apertar o 2, o número 2, ele vai para a estrofe 1. E assim sucessivamente. Se eu apertar o número 7, ele vai para o arranjo. Se eu apertar o 8, ele vai para o salto, que aqui eu renomeei com o salto, porque eu estou renomeando de acordo com as partes do número. E aqui é as partes correlacionadas da música com o número. Então, vamos lá. Isso daqui é o mapa, né, que eu fiz. Então eu exportava só a parte do ensacado, que vocês estão vendo aqui, só a parte da ponte. Então, uma música, ela se tornava, por exemplo, aqui a gente tem 10 marcações. Então, ela vai ocupar no SP10X 10 pads. E aí a última parte eu passava para o próximo banco no pad 1. Então, essa era uma forma que eu trabalhava. E essa forma é uma forma que você também pode usar no Ableton Live, né? Você tendo um controlador MIDI, você consegue fazer essas partes da música do mesmo jeito que eu expliquei para vocês, essas 3 modalidades de botar o bloco ou colocar só a música ou as partes. No Ableton Live você também consegue fazer isso utilizando um controlador. Caso você não tenha o controlador ou não tenha o computador e tenha uma máquina dessa, você consegue fazer tudo isso, que foi o caso que eu exemplifiquei, né? Aqui eu tenho o computador, o controlador, mas eu quis fazer o vídeo dessa forma para vocês ficarem, porra, velho, que legal usar o controlador, o SPDS para fazer essa função. E eu me sinto muito, como é que eu posso dizer para vocês, feliz de fazer um vídeo assim, porque muita gente só usa essa máquina para soltar efeitos curtos, e muita gente também não se pergunta porque uma máquina dessa ela vem com 8 GB, 16 GB, 32 GB. Se vocês pegarem uma livraria de recortes de som, vou colocar aí bem alto, 1000 sons, vocês não vão ocupar nem 40% da memória dessa máquina, nem 50%. E o grande lance não é ter muito som. A máquina ela é feita para disparar VS, né? É um sampler, né? Ela é um sampler. Você agora, é claro, você pode disparar não só faixas, você pode disparar recortes, né? Efeitos, vozes, tocar instrumentos com ela, acústicos, eletrônicos e enfim. Então, tendo isso em mente, você já sabe que você pode trabalhar com o VS com ela. Então, o que era que eu fazia? Eu selecionava aqui, por exemplo, eu quero exportar só essa parte da música. Então eu fazia uma seleção, correto? Vamos supor que eu fazia essa seleção aqui. E vim aqui em Render, Time Select, certo? Para o SPDS-X reconhecer o seu sample, você vai ter que colocar o nome sem vírgula, sem letras maiúsculas. Correto? Então a gente coloca aqui, sei lá, vamos colocar aqui introdução. Feito isso, né, sem caracteres, sem arroba, sem nada, porque isso ele não reconhece. Então mesmo que o formato esteja certo, o formato é esse aqui, ó, 44.100 Hz. E aí você vem aqui na taxação de bits, coloca para 16 bits. E aí você renderiza, correto? Eu tenho uma pasta aqui, ela já foi feita isso, na verdade. Aqui o nome parts, 02 parte, 04 parte, para ficar fácil o entendimento. Mas o ideal é vocês colocarem sempre o nome antes aqui
Nunca apagar o nome Wave, que vocês apagarem o nome Wave, ele vai dar um erro, certo? E nunca colocar essas coisas de vírgula, ponto e tal, e que eles não vai reconhecer. Então aqui tá cada parte da música, e cada parte dessa, ela foi para um pad do SP10X, certo? Ela foi para um pad desse aqui. E agora a gente vai para a parte de trás para vocês entenderem. Aqui a gente tem a placa do SP10S. Então vamos lá. O que é que acontece aqui? Você tem o memory, que é onde você vai insertar os seus samples, certo? Ah, lembrando que o pendrive que vocês forem insertar, a memória externa que vocês forem insertar, ela tem que estar sem pastas, e os arquivos têm que estar soltos na pasta raiz do pendrive, para que isso funcione corretamente. Aqui você pode também atualizar a máquina, né? Mas esse aqui não é o ponto. Então, aqui a gente tem o computer, que é essa parte aqui, você pode usar ela como um controlador, usando um cabo de impressora, que você pode controlar. Essa aqui em específico, ela vem com a licença do Ableton Live, para você controlar os VS, ou você controlar os hacks de instrumentos que lá dentro tem. Aqui é a fonte, aqui também a gente tem aquela conexão MIDI clássica, né? O cabo MIDI para você controlar uma máquina ou você controlar outro software, enfim. Partindo para essa parte aqui, a gente tem o Audio In, né? Entrada de áudio, traduzindo aqui. Então a gente tem o line e o mic. Se você for insertar algum instrumento para usar junto, né? Fazer uma apresentação musical e quer tocar um violão ou quer insertar alguma coisa para passar no processadores de efeito da máquina, como delay, reverb, filter, então vocês podem utilizar aqui. Se for um instrumento, coloca para line, ajustando o knob. Se for um microfone, para utilizar a própria voz como instrumento, fazer algumas coisas, você coloca para mic e vai fazendo esse ajuste com esse knob de ganho que você está vendo aí, que tem o line e o mic. E aí vocês têm essas duas entradas. Ela funciona também como estéreo. Vocês podem ligar, sei lá, um microfone e um instrumento e usar os dois juntos. E aí você pode deixar no centro aqui, ou colocar um instrumento em estéreo, enfim. Deixa eu fazer assim porque vai ficar melhor pra vocês entenderem. Aqui a gente tem entradas de pedal, né? Então a gente pode colocar um foot switch. Você pode alterar lá a polaridade dentro da máquina. Tudo isso que eu estou explicando para vocês é configurável na máquina, certo? Ou um pedal de bateria. Ou você coloca aí um pedal de sustain, aí você vai ver a polaridade. Se caso o pedal não tiver a polaridade, você pode usar isso aqui como um gatilho também, para disparar um VS ou para parar um VS, né? Tudo isso é configurável. Temos aqui 1 e 2, 3 e 4 pads adicionais. Você pode adicionar mais 4 pads e aí você também pode fazer essa extensão e utilizar para soltar os VS. Você pode colocar aí separado aqui, tipo 1 e 2, abertura e, sei lá, instrumental, não sei. E 3 e 4 bloco final e final do show, por exemplo. Tô dando exemplos aqui, você faz do jeito que você achar melhor. E aqui funciona com um cabo P10 estéreo para duas pontas mono. É um cabo YP10. Vamos lá. Aqui as saídas. Aqui a gente tem a saída de fone, que ela também pode ser utilizada como uma saída master, caso no futuro essas aqui dê algum problema, né? Porque você também tem o volume individual lá na frente, que é aqui, ó. A gente tem o volume, cada knobzinho desse aqui você tem. Aqui é um clique, um master, né? Aqui, ó, nessa imagem de baixo aqui. A gente tem aqui o clique da própria máquina, fones, que é essa aqui, e o master, que é esse aqui, beleza? Esse master também vai controlar essas duas saídas, que é o sub-out, que a gente vai chegar lá agora. O VS, ele vai trabalhar LR, né? Claro que você não vai trabalhar um VS multitrack numa máquina dessa, não tem como trabalhar um VS multitrack, porque aí você também tem que deixar os projetos abertos, ver lá o endereçamento de cada peça, enfim. Você pode mandar o VS LR. Essas duas saídas você pode utilizar ela para instrumentos, ou seja, você pode, por exemplo, eu utilizei vários anos assim, um trio de surdos, por exemplo. Então você tem um trio de surdo e você quer mandar individual para o técnico, para a mesa de som. Então você vai mandar aqui, ó, surdo 1 médio, surdo 2 agudo, surdo 3 grave, correto?
E essa saída aqui que sobrar, você pode mandar os efeitos de alta, as miudezas como carrilhão, como guizo, pau de chuva. Caso você mande tudo por uma única saída e você não tiver um recorte de som muito bem feito, o que pode acontecer é o técnico dar um corte de frequência em algum instrumento ali que ele toca o surdo, aí o cara toca e tá, vou cortar aqui, o surdo agudo tá com chiado, eu vou cortar, e aí talvez pegue a frequência dos outros instrumentos de alta, não tão de alta, mas alguma coisa mais médio, tipo um clap, né, uma caixa. Então isso vai comprometer o seu som. Então, sabendo disso, o que é que você faz? Você coloca os instrumentos de alta, eu falo de alta porque são os instrumentos de frequência mais alta. E aqui você pode colocar separados os outros instrumentos, porque dessa forma o técnico ele vai ter uma liberdade maior para trabalhar a mixagem. Por conta disso mesmo, você vai samplear um som de surdo, que você pode samplear por aqui também, ao áudio in. Você pode colocar um microfone, coloca no instrumento, toca, mas talvez você não tenha feito o ajuste de ganho corretamente. E o que é que acontece? Isso vem com chiado, isso pode vir com alguma defasação do som. E aí o técnico quer corrigir isso, fazendo uma equalização, um corte. Então, isso estando separado, isso vai funcionar melhor para ele, ele vai ter uma liberdade melhor e você vai viver mais feliz. Vamos agora pro Reaper para eu explicar o vídeo, né? Então, o que aconteceu lá no vídeo foi o seguinte, galera. Ah, detalhe, desculpa, deixa eu vir aqui mais uma vez. Voltando para a parte dos VS, né? Você colocar todas as partes da música, né? Vamos lá. Introdução, estrofe, arranjo, ponte, etc e tal. Colocou todas as partes. Na máquina você pode configurar quantas vezes esse loop vai rodar. Pode disparar ele vai tocar 2 vezes e vai parar. Se ele vai tocar 4, 8 ou vai ficar em loop infinito. E aí tem um pulo do gato. Para trabalhar no circo, junto ao número, eu faço da seguinte forma. O que acontece para cada ato, o artista se prepara. Então vamos supor que o artista vai fazer o primeiro salto. Então a gente toca a primeira parte. Para fazer o segundo salto, normal ele demoraria aí 5 segundos. Só que todo dia ele não faz igual essa preparação. O truque ele pode fazer igual. Claro, pode acontecer imprevistos. Falando do trapézio, que foi o número que eu gravei, ele pode achar que está com pouca aderência, ele pode voltar para a prancha para passar um pouco de breu e gesso, para que ele possa pegar com mais firmeza e fazer o truque, né? E fazer o ato com mais firmeza e segurança. Só que essa preparação, ela pode ocorrer da seguinte forma, ela pode todo dia ser igual ou todo dia não ser igual. Então daí vai a dica de não deixar o pad rodando em loop, porque a banda vai ficar em loop. A gente, por exemplo, a gente vai entrar na primeira parte e vai tocar. E aí agora, segundo salto. Se esse segundo salto demorar e a música tiver que a próxima parte da música tiver que entrar quando o segundo salto entrar e o loop só estiver rodando, eu vou cortar o loop de forma errada. Então, ou seja, eu deixo o loop uma vez, vou tocando a música. E o loop ele vai rodar um compasso de 4 tempos. Vamos supor que a música está em 4x4 ou em 6x8. Ele vai rodar um compasso, isso em qualquer fórmula de compasso. Ela vai rodar um compasso e vai acabar. Então, por exemplo, se eu der um play aqui nesse pad aqui, que eu estou com a setinha em cima, qualquer um que seja, vamos supor esse, a música vai tocar, correto? E aí, quando acabar esse compasso, ele vai parar. Só que eu tô tocando a batera e vocês vão perceber que no vídeo que eu deixei gravado, eu estou a todo momento soltando esse loop. Então, eu tô tocando a música, então quando vai se encerrar, eu inicio mais uma vez o loop. E isso no decorrer do vídeo completo. É por isso que eu deixo ele rodando em uma única vez, em um único compasso. Mas como é que você... Aí a galera me perguntou, como é que você faz para que quando você mude de parte, o pad anterior, né, a seção anterior da música pare. Então isso na máquina também tem configurável, que chama-se multigrupo, né? Num canal antigo do YouTube que eu tenho aqui também, é o Luiz Oliver, você pode conferir lá. Essa função eu deixei explicado. O multigrupo você vai agrupar os pads
de forma que quando você tocar o próximo pad, ele vai parar o anterior, e assim sucessivamente, correto? Então agora a gente vai pro programa, para eu explicar para vocês. Deixa eu ver aqui, vou dar um play aqui para ver se está chegando som. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Certo? Essa é a primeira parte, ó. Então o loop voltava para cá. Toda vez, isso que eu acabei de fazer agora foi tocar o teclado aqui, né? Apertar o teclado. Ou seja, toda vez que a música, que o compasso ia acabando, eu disparava mais uma vez no pad. E até eu sincar com o número. Eu vou mostrar para vocês aqui o vídeo. Eu vou abrir aqui o vídeo do trapézio para vocês entenderem. E aí, vamos lá. Vamos para a parte 2, né? Vamos logo para a parte 2. Olha lá. Essa é a parte 2. Olha lá, elas estão se preparando para fazer o salto, correto? Beleza? Até aí todo mundo entendeu. Se vocês prestarem atenção, vamos para a parte 3. Eu vou fazer a passagem das marcações sem tocar a música, para não atrapalhar o raciocínio, né? Vamos ver aqui. Vou dar uma abertura maior aqui. Deixa eu ver se ele vai assim. Olha lá, beleza? Para vocês entenderem. Parte 1, essa é a parte 1. Então, assim, eu começo a parte 1, eu solto o VS e começo a tocar. Quando eu percebo que está na hora de começar a parte 2, aí eu faço uma virada, faço a comunicação antes, né? Porque, assim, muitos dos músicos eles não decoram o número, né? Mas o diretor, ele tem a função de band leader de comandar essa hora que a banda vai para a próxima parte, para o próximo kill da música. Então, vamos supor que aqui a gente está na primeira parte, aqui a terceira parte, né? E vocês estão vendo que o vídeo vai pulando junto. Olha, quarta parte, quinta, sexta, sétima, oitava e nona e décima e tal. Vamos lá. Então, essas preparações para cada parte dessa, como eu expliquei anteriormente, pode acontecer um deslize de tempo. Então, por isso que isso fica na minha mão, né? Você está tocando aqui, ó, não tem uma regra de quantas vezes vai repetir isso. Então, vamos supor que da parte 7, da parte 5 do número, né? Da parte 5 do número para a parte 6, eu tenha, sei lá, 5 compassos. Só que esses 5 compassos, em outros dias, ele pode ser 6, 7, por conta que do truque 5 para o truque 6, vamos pensar assim em números, essa preparação demora mais que o normal, por conta de vários fatores que eu acabei de explicar, né? Às vezes o artista está machucado, está cansado, né? Às vezes o artista que está no número de qualquer número, na verdade, mas vamos supor que o artista que está no trapézio, ele já tem feito um número anteriormente, ele às vezes trabalha também auxiliando na entrada e na saída dos aparelhos, entendeu? Então, isso faz um desgaste, né? Tem artistas que ele só faz o número dele e volta pro trailer, e vai para casa, né? E tem artistas que ele trabalha o espetáculo todo, assim como o músico trabalha todo o espetáculo. O músico toca do começo ao fim do espetáculo. Então, o que acontece é que toda vez que eu toco um pad, é porque eu estou voltando o loop, né? Eu estou iniciando mais uma vez o loop. Então, se eu estou aqui na parte 5, vamos supor, estou tocando a parte 5 da música, né? Vamos lá, vou botar a parte 5, deixa eu exemplificar tocando. Vamos ver aqui. Parte 4. Vamos na parte 4 da música, vou dar um play aqui e vou falando junto com vocês aqui, tá? Olha lá. A parte 5 ali, ó. Tum! Começou de novo o loop. Ou seja, entendeu?
Cada parte dessa eu tô tocando no pad. Vocês vão ver isso no vídeo que eu deixei gravado. Vamos lá. Vai repetir de novo. Eu vou dar o toque aqui, vocês vão ver que já tá tudo gravado aí, ó. Ó, presta atenção. Eu vou avisar que vou mudar. Vou mudar. É crescente. Então o que aconteceu foi o seguinte, né? Eu avisei que ia mudar. Já aconteceu dessa parte que a gente ouviu agora, ela tocar 2, 3 compassos, né? E aqui ela tocou bem mais que isso. E eu avisei. Vou mudar, olha a crescente. Pá, parará, e já vai para a próxima parte da música. Essa próxima parte da música, a próxima parte é o próximo pad, né? Que eu mostrei aqui para vocês. Então, essa é a forma que eu trabalhei com SPDS no circo, né? Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, vocês deixam no comentário aqui. Faz um vídeo aí, como é que tu faz a programação. Nos canais de YouTube, tem vários explicando, né? Mas se você quiser uma coisa mais direcionada para essa parte do VS aí, no SPDSX, eu posso explicar, fazer um vídeo voltado só para isso. E eu vou exemplificar o circo, porque esse canal em especial, ele só vai ter assunto voltado para o mundo do circo. Tá bom, galera? E é isso. Então, foi isso que eu fazia. Então, cada parte da música era um pad. Então, quando eu avisei aqui, vou mudar, olha a crescente, quando eu fiz a crescente, em vez de eu tocar no pad 4 para voltar ao loop que a gente já estava tocando, eu já fui para a parte 5 no próximo pad. Entendeu? Então, isso fica muito na minha mão. Aí a galera faz, e aí, pô, quando tem um arranjo, o arranjo é separado, né? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. O arranjo é separado em outro pad, fez o arranjo, passa para o próximo pad para a continuação da música. Exatamente nesse ponto. Deixa eu achar ele aqui, tá bom, galera? Acho que é o 3. Deixa eu ver se é isso mesmo. Olha lá. Que é a parte 3 que antecede essa parte que a gente estava ouvindo agora, que é a parte 4, certo? E essa aqui é a 4. Parte 5. Olha lá. E aí vem a questão de você decorar o número, né? Porque eles têm uma sequência de truques, a gente chama de truques ou atos, né? Então, é bom sempre o músico trocar ideia com os artistas ou com quem está produzindo, para você saber, né? Então, eles têm uns truques aí do trapézio, né? Eles têm o truque chamado de janela, espacata, double volta, triple volta. Então, para cada truque desse, vai uma parte da música. Tem números, tem truques que eles são mais simples. A gente roda, ele faz um truque, volta, ainda está na mesma parte da música. E aí, se vai fazer o outro truque, faz o truque e volta. E na volta a gente troca. Não necessariamente quando pega na barra ou quando acontece o ato. Que é o caso daqui, ó. Se vocês forem ver a parte 3, ela tem um arranjo que já vai, ó lá. Pronto. Tá vendo? Entrou na parte 4. Olha lá, arranjo de novo. Correto? Ó, prestem atenção, ó. Olha lá, a janela. Isso é uma janela que eles fazem, ó. Mudou, tá vendo? Eu não mudei a parte da música. Olha lá, super lu aí para fazer o efeito. Voltou. Mais uma vez. Vai ter uma preparação. Eu vou mudar nesse truque agora. Tá vendo, gente? Prestem atenção aí, ó. Eu vou avisar no talkback para os músicos. Olha lá. Vou mudar. É crescente. E assim sucessivamente, galera. Assim vai se desenrolando os números. Eu vou fazer mais vídeos, né, tocando outros números com a temática de direção diferente. Tem números que eles são mais, digamos que eles são mais amarrados com a música. Esse número aqui em específico,
ele é muito dinâmico. Por mais que você esteja no VS, você vai ter que saber a parte certa para mudar e a parte certa para cortar. Vai acontecer de eu cortar o VS no meio e a banda ter que entrar junto comigo. Que, por exemplo, é aqui. Ó, e a chamada às vezes vai ser muito curta. Mas como é que a gente sabe que vai ser o final? É como eu acabei de dizer, a gente vai... decora o número, cada truque, cada ato, certo? E quando a gente está chegando na... Vamos supor que a primeira parte do número vai acabar. Para ir para o próximo nível, né? Digamos, o nível mais difícil do número. Então a gente já sabe que aquilo ali vai ser uma triple volta. Essa triple volta é indicando para a gente ali que vai acabar a primeira parte do número e vai vir a próxima parte, que é uma parte mais, digamos que mais difícil, mais perigosa do número, certo? Então, quando a gente está nessa parte, a gente faz uma marcação. Ó, gente, a marcação não é de saída. Como eu acabei de dizer, ele pode demorar para se preparar para pegar na barra, respirar, às vezes passa mal, se machucou, alguma coisa. A troca não vai ser contando a partir do momento que ele inicia, né? Essa troca vai ser feita, para encerrar a primeira parte, essa troca vai ser feita quando ele bater o pé na lona ou na testeira, né? Que é a parte de proteção da rede, ou quando ele pegar na barra, entendeu? Então a gente tem essa marcação. E essa marcação, como ela não tem um ponto de início fixo, ela vai entrar em qualquer lugar. Tanto aí como no final também, porque a descida também é uma descida. Quando eles estão descendo da prancha para a rede, não tem uma coisa metrificada, não tem uma coisa certa todos os dias. Os saltos que eles fazem para cair são certos, mas o tempo de caída não é o mesmo tempo. E aí pode acontecer um corte e a banda vai ter que ir junto, né? Isso é o Circo do Brasil, galera. Né? Isso aqui é a forma que eu consegui implantar isso, porque os produtores diziam que isso não era possível, mas com um pouquinho de trabalho isso sim é possível. Vamos lá, eu vou explicar aqui agora o arranjo para ir para a parte do salto. Vamos para a parte aqui, ó. Olha o arranjo. Vamos vir antes. Olha lá, parte 6. Ponte para o final da primeira parte, correto? E aí vai vir um arranjo e vai parar na música, vai parar na parte 8, que é o salto do ensacado. Percebam que vai ter um corte no VS aí, viu? Prestem atenção. Vamos lá. Olha lá, se preparou. E vai cortar agora. Pum. Cortou, ó, tá vendo? E agora vai iniciar o ensacado. É a parte mais difícil do número, digamos assim, saca? E aí eu faço toda a direção explicando para os meninos como é que vai ser a chamada. Faço 3 timbais, contagem de 3, que está em 6/8. Lembrando que o VS vai fechar. Rufo de caixa, bomba. Contagem de 3 para entrar na última parte. E a gente vai ficar rodando, loopando até o final. E eu vou cortar o loop na última parte do comprimento, beleza? Fechou? Expliquei tudo que ia acontecer antes, né? Olha lá. Olha lá. Pronto. Chegamos no final do número. Beleza? Eles vão começar a descer da rede. Olha lá. Os 2 portores, né? Que são os que pegam do outro lado, já desceram. Já estão aqui na rede. Eles aqui, ó. E agora vai descendo de um por um. Aqui vai ter 2 bombas que eu coloco lá. Tum, tum. Super low, né? Fazendo a sonoplastia.
E a gente tá rodando no loop infinito aí, ó. Olha lá. Loop de novo aí, tá vendo? Cada vez que esse loop volta, eu tô tocando no pad pra ele iniciar. Olha lá. Vou cortar, viu? Olha lá a mudança, olha o corte. Pisou. Pra fechar junto com a eliminação, senão não ia dar tempo, olha lá. E tum. É isso aí, galera, tá vendo? O que aconteceu aí foi o seguinte, né? Foram descendo, descendo. Se eu fosse dar mais uma volta, se eu fosse disparar mais uma vez ali o loop no pad, acontece que eles iam ficar esperando muito tempo para fazer esse comprimento. E aí é bem dinâmico, né? Pisou ali, já posso chamar a última parte, que foi avisado no número, foi avisado pelo diretor-geral para o band leader, passar para os músicos, que na hora que eu ver que vai dar certo, eu vou cortar. Acontece sim de eles esperarem, da música ficar bem convencionada sem precisar de dar um corte brusco. Mas grande parte acontece isso, principalmente quando há 3 espetáculos. Tá bom, galera? Então, para que tivesse dado certo, para esse final aqui dar certo, teve que acontecer esse corte. Esse foi o grande ponto desse vídeo e do outro vídeo, para vocês entenderem um pouco da complexidade da coisa, né? Que sai um pouco da métrica da música, né? E tudo isso tem um trabalho de sync, né? Com a luz e tal. Eles não trabalham com time code, então a iluminação é na mão, porque o número ele não é amarrado. Porém, eu vou fazer uns vídeos aqui de números que são amarrados com a música. Mesmo eles errando, a música continua. A música continua. Foi um exemplo, Malabares, né? Ele pode errar ali nos 5, 7 aros. Então, se ele errar, a música não para. Continua. Já aconteceu de a gente ter artistas que vieram para o circo trabalhar e a música, a gente conseguia fazer uma dinâmica, a gente tocava música solta, né? Essa música ela não tinha VS. Então eu conseguia puxar a banda para uma dinâmica, fazer um rufo de caixa, deixava segurando baixinho, dava uma virada e chamava a banda. Era meio que isso, meio que dinâmica. Eu sempre imaginei o artista como um cantor e a banda tocando. Então quando errava, fazer alguma coisa ali, era meio que segura baixinho, vou interagir aqui e tal, meio que isso. Não é muito diferente nesse ponto de vista, tá bom? Mas existem números que eles são mais amarrados com a música. Eu vou fazer outros exemplos aqui depois desses números, tá? Com o vídeo e a música e eu fazendo a batera, beleza? Números que eu nem preciso falar, na verdade, para fazer a direção. Porém, eu vou exemplificar as partes para vocês. Talvez eu faça explicando cada parte do número, né? Por exemplo, força capilar é um número que ele é sincado com a música, né? A força capilar que eu trabalhei nesse circo. Ele é nesse que vocês já acabaram de ver aqui o vídeo do trapézio. Ele é um número sincado, porém pode dar errado. O tempo do guincho, né? Que ela é presa por um cabo de aço e tem um controle do guincho. Então pode ser que às vezes o guincho dê um defeito ou suba mais lento ou mais rápido por conta da energia, né? Pode dar algum problema no gerador, enfim, tem vários imprevistos, né? O circo não é como no cinema, que a gente tem a edição. No circo é tudo ao vivo e a banda tem que acompanhar, não pode deixar o buraco. Tá bom, galera? Então, esse é o vídeo mostrando como eu utilizo o VS e como é feito esses cortes, essas maluquices aí, junto ao número, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo é bem explicativo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aqui. Você que tiver curiosidade também de saber como funciona essa questão do SP10X, quiser, pode deixar um comentário aí, ou mandar um e-mail, enfim, pegar numa rede social minha ali, que é o Instagram, né? E aí vocês conversam comigo, eu posso explicar para vocês numa boa, tá bom? Fica com Deus aí, abraço e tamo junto.